E, como eu disse para vocês, a gente vai continuar os exercícios que a gente começou lá no Eclass agora. E para quem já começou e conseguiu ir fazendo as primeiras partes, a gente vai corrigir. E o que você ainda não conseguiu fazer, a gente vai terminar juntos, ok? E você que deixou para fazer tudo só na hora que a gente estava aqui no Zoom, você não vai aprender nada, porque resposta não te ajuda em nada, já falei. Então, vamos lá. Passar, mas não a... Olha ali, ó, a Dani, o Alisson, o Rafael, a Amanda, com os áudios abertos, a gente escuta vocês aí. É para desligar, é para fechar o áudio? Isso, só abre quando você quiser falar comigo. Perguntar alguma coisa assim. Ó, agora eu estou compartilhando aqui a tela. Vocês estão vendo aqui a tela do Eclass, onde está o texto? Sim? Aí agora é a hora que abre o áudio e fala sim, porque quando eu compartilho a tela eu não vejo muita gente aqui. Vejo só eu falando. E o Alisson, que está com o áudio aberto ainda. Então tá bom. Então se dá para ver, dá para ver. Cadê a minha caneta de mexer na tela? Aqui, vamos lá, pessoal. A gente tem aqui uma crônica, tá? Então, eu tenho que me lembrar... Eita, agora eu já até respondi uma pergunta que estava lá, né, no texto. Mas a gente tem que se lembrar que o texto em crônica é um texto narrativo, é um texto que vai ter história, e que toda crônica sempre vai partir de um conflito. E esse conflito é um episódio, uma situação da vida da pessoa, né? E que em torno desse conflito, os personagens, todas as ações vão acontecer, vão ser colocadas. Então, vamos lá olhar para esse texto agora. A tecnologia é o título do nosso texto. Foi escrito ali pelo Nacélio. Vamos lá. Acordei cedo, sem o que fazer naquela manhã, resolvi ir à praça da minha localidade. Antes, um espaço sem construção, cavalos amarrados nas estacas, esperando seus donos, que assistiam à missa. Hoje, observava um pouco o movimento da comunidade. Alguns poucos carros, motos e pássaros que insistiam em alegrar aquela manhã nos pés dos cajueiros. Se você notar, o que está escrito aqui no primeiro parágrafo, ele é a ambientação, a apresentação do personagem e da coisa normal que acontece no dia a dia dele, ou dela, né? Porque até aqui a gente não sabe se narrador é masculino ou feminino. O autor a gente já sabe quem é. Bom, o fato é que isso, até aqui ele mostra para você o local, a localidade, você entende que não era um lugar cheio de prédios, você entende que não é uma cidade grande, você entende que, aliás, parece muito com o interior, por ter cavalo na rua, porque é assim que as pessoas se deslocam para ir até a missa, que é o que está ali no primeiro parágrafo. Então, no primeiro parágrafo, você vê só a ambientação, o espaço e quando as coisas estão acontecendo, que é no dia em que o narrador está escrevendo, né? Que ele está contando que hoje eu fui não sei aonde e aconteceu tal coisa. Bom, aí ele continua. Com o vento lambendo meu rosto e um calor de 1000 graus em plena manhã, olha ele falando um pouco sobre tempo também, clima, percebi um casal de idosos que acabara de sentar naquele banco quase quebrado. Acho que esperavam algum transporte para ir à cidade, já que precisamos nos deslocar do nosso pacato lugar para resolvermos nossos problemas. Então, veja, alguma coisa chamou a atenção dele, que foi o casal de idosos se sentar no banco da praça. Agora, você começa a entender um pouco sobre o conflito gerador do texto, o narrador querer escrever sobre isso que aconteceu para ele. Ele parecia meio revoltado com algo. Desculpa, ele parecia meio revoltado, algo intrigava. Aproximei-me, sem despertar sua atenção, descobri que
É isso mesmo, que falava de internet. Não era bem essa palavra que ele fazia uso, mas desvendei que esse era o assunto. Ele dizia para aquela senhora que ouvia suas inquietações: esse povo de hoje só vive nesse tal de Facebook. Essa história já é velha, né? Que a gente já não vive mais no Facebook, ou é Twitter ou é Instagram. Mas tudo bem. Ainda o Facebook ainda é uma rede social muito forte. Aí a mulher que estava, a senhora que estava conversando com ele responde: verdade, minha neta ganhou de presente um celular e agora não faz outra coisa senão cutucar aquele troço. Não gosto disso, falou aquela senhora. Entre tantas conversas naquele banco da praça, o senhor então resolveu amenizar o tom do diálogo. Veja só, quando a gente para ali no final do diálogo, do primeiro diálogo, a gente já entende que o conflito gerador da história é o narrador que observa um casal de idosos conversando sobre o uso da internet, o uso das tecnologias. Esse é o conflito da história. Já falei com vocês e vou repetir. Tem que tomar cuidado para não confundir conflito, que é a parte do texto, com o que significa conflito. A gente usa a palavra conflito só para dizer assim, ó, conflito é uma confusão, um problema que aconteceu entre duas pessoas. Houve um conflito, houve uma briga, uma guerra. E no texto, o significado de conflito tem a ver com problema? Tem a ver com problema. Mas nem sempre o conflito dessa história não é um grande problema, não é uma desavença entre duas pessoas. O conflito dessa história é o motivo causador da situação narrada, do enredo, né, de toda a história. Então tá. Então, continuando ali, entre tantas conversas, aquele banco da praça, a senhora então resolveu amenizar o tom do diálogo. Me recordo da dona Toinha, que comprou uma televisão e resolvi ir à sua casa para vê-la depois de tantas conversas na vizinhança sobre a novidade. Saí correndo desesperado, tropeçando os pés no batente da porta da casa quando a vi funcionar. Veja, quando ele viu a televisão pela primeira vez, ficou até com medo, né? Imagina um troço, uma caixa que sai imagem de gente, isso aí não pode ser de Deus. E eu acho que é igual a nossa sensação. Eu não sei, alguém de vocês já teve a oportunidade de olhar, brincar, ou com aqueles óculos de. Como é que chama? É VR? VR? Essa VR? É, Aqueles realidade virtual. de realidade aumentada, aqueles que você põe o óculos, dá até para fazer com o seu celular, e aí você vai enxergando, Sim, tipo, como se fosse o real, né? Aquilo deve ser também uma sensação. Você já brincou com aquilo, Vicenzo? já tinha. Tinha porque não Eu tem tinha, mais? porque estraguei. É, beleza, né? Tá bom. Eu também peguei o meu. Oh, meu pai do céu. Ele estraga muito fácil. Qual que é a sensação? A sensação é tipo assim, nossa, entrei em outro universo. É bem diferente. É Principalmente diferente? quando é o terror. Diferente. Ai, Só que eu meu não pai tenho do paciência céu. com aquele negócio. Ah, tem que ficar colocando lá, daí eu quebrei. Mas não foi por querer, não foi por querer. Eu tava tentando colocar o celular e o negócio não abria. Daí eu fiz a força e daí quebrou. Entendi. O meu era meio zoado, eu me senti um vesgo dentro da tela. O meu era Paraguai, então, né? Bom, o fato é que ele conta, então, que a primeira vez que ele viu a televisão funcionar, ele ficou desesperado, né? Isso o senhor contando. Bom, aí quando ele tá falando isso com ela, quando ele tá falando isso de sair correndo desesperado, tropeçando os pés no batente da porta da casa quando a vi funcionar, e a gente, como leitor, tá empolgado para saber por quê, né, que isso tinha acontecido com ele, a senhora fala para ele: é o ônibus. E ele responde: vamos então. O importante é valorizar e respeitar essa tecnologia. Afinal, não podemos fazer nada para detê-la, apesar dela tanto nos ajudar. Isso ainda é a conversa deles. Cuidado com o batente, não vá bater o pé de novo, ela diz para ele, né? E aí ele diz, claro que não. Aquela cena chamou a minha atenção. Agora o texto volta, né, para as mãos do narrador, aqui a gente vê bastante aquilo que a gente estudou no semestre passado sobre discurso direto, discurso indireto, tipos de narradores. O discurso volta para a mão do narrador que retoma a história.
Aquela cena chamou minha atenção, pois percebi como a tecnologia influencia diretamente na vida das pessoas, jovens ou idosos. E se você, leitor, gostou do meu texto e se interessou por ele, posso te enviar pelo e-mail. Afinal, hoje tudo depende apenas de um clique. Ah, se a gente estivesse lendo isso na sala, a gente não ia ter a experiência de estar conversando sobre esse assunto e cada um na sua casa, só à distância e só podendo se comunicar pelo clique, né? Quantos de vocês ainda têm televisão não, telefone fixo em casa? Tem alguém que tem telefone tenho. fixo? Eu Me tenho, respondeu, deixa eu ver. Quem foi que falou? eu tenho. Ó, o Zagonel ali, não tinha visto ele ainda. Oi, Pedro. Na verdade, é que minha mãe, ela é colecionadora de coisa antiga, né? Nunca vi. Agora ela Sim, tem mas uma Amanda, velha. você tem porque você tem o objeto ou você tem porque funciona, tá lá para as pessoas ligarem? Funciona, mas minha mãe gosta só por causa de bonito, porque ela nunca atende aquele negócio. Entendi. Ela nunca atende. Bom, já foi um negócio assim que quando as operadoras de televisão lançaram os combos que vinha assim, você comprava o pacote de internet, de televisão e uma linha de telefone. Nossa, isso era um luxo, mais um luxo. E aí eu estava já com quase 20 anos de idade quando nossa casa, meu lar, voltou a ter telefone fixo. Era uma coisa, nossa, né? Tem um telefone, alguém pode ligar, a gente não precisa ir no orelhão, a gente pode ligar para as pessoas. Olha que facilidade. Se eu hoje pensasse que ia estar conversando pelo WhatsApp. Quando você nasceu, já tinha WhatsApp? Vocês são de nascimento de quando? Vocês têm 13 anos? Nasceram ali por 2000 e quantos? 2006. 2006. Eita, não, 2006 ainda não tinha WhatsApp, não. Não Mas tinha, era aquelas mensagens só. era o As minhas Messenger ainda, era o Messenger do Facebook e o foi uma SMS ainda. A gente ainda uma recebia notícia. promoção de SMS no celular para contratar o pacote de Sim, mensagem todo da. mundo ficou faceiro quando ouviram a notícia que ia ser Orkut. de graça. É, galera. 2006 foi o boom do Facebook, né? A migração do Orkut para o Facebook. E eu só fui entrar em 2009. Bom, deixa eu fechar aqui, colocar a telinha de vocês mais pro lado para eu poder enxergar aqui o que eu tô. Ai. Aqui. Mais um pouquinho. Ô, coisinho, vai, coisinho. Tá. Beleza. Continuando, então, vamos para as perguntas. Em relação às características do texto, escreva. Bom, já comecei falando para vocês, né? Que gênero textual é um gênero crônica e qual que é o tipo? Narrativo. Então, é uma crônica do tipo narrativo, tá? Então, é uma crônica. Quem respondeu isso aí acertou, pode pôr o certinho. Assunto principal. Bom, depois que você leu toda essa história, qual que é o assunto que a gente pode dizer que foi tratado no texto, que foi levantado no texto? Tecnologia. A tua resposta, Vicenzo, não está de tudo errada, mas ela é incompleta e ela pode te levar, por exemplo, se fosse algo de marcar, a errar a resposta. A influência da tecnologia? Ela tá mais. Agora a resposta se aproximou ainda um pouquinho mais. Ó, assunto principal. Ela tá ligada, então, com a influência da tecnologia sobre quem? Na vida das pessoas. E do como cotidiano. ela influencia, de que maneira? Redes sociais. Hum, Não? Como a tecnologia Convivência. influencia a vida das pessoas, de que maneira? É igual para todo mundo? Com outros, na de convivência. maneira desigual. A influência é igual para todo mundo ou ela é diferente para cada público-alvo? Então, o assunto principal tem a ver com
como a tecnologia influencia as pessoas de maneira diferente. Para o jovem, ela vai ter uma influência, para o adulto, uma influência, para a criança, para o idoso. Então, para todos ela é importante, mas a influência que ela exerce é uma influência diferente. Então, para quem... Professora, mas Oi. é que no texto eles não chegam a debater sobre isso, eles falam só como a tecnologia está influenciando na vida das pessoas, mas, tipo, não falam É isso, como. meu amor. Não, meu amor, que isso? Olha aqui, ó. Inclusive, no final do parágrafo aqui, ele diz, olha, chamou a minha atenção, pois percebi que a tecnologia influencia diretamente na vida das pessoas. E agora, jovens ou adultos. Mas pela própria história, você percebe que não é uma influência igual quando você e eu pegamos o celular na mão ou vemos outro colega nosso. Quando você vê um colega seu com o celular na mão, você acha estranho, você acha diferente, você fica pensando no seu tempo de infância e pensando, nossa, no meu tempo de infância isso nem existia. Não. Claro, mas para uma pessoa mais velha fazer esse tipo de pensamento, não saber lidar direito com a tecnologia é uma coisa comum, uma coisa normal. Para eles, a tecnologia influencia de outro jeito, mas todo mundo é de alguma forma influenciado por quê? Pela tecnologia. Sim, de forma diferente. Agora entendi, faz sentido. Então, ela influencia Eu a mudei todos. a minha resposta. Eu coloquei tecnologia e sua influência na vida das pessoas de forma diferente. Isso, Vicenzo, pode ser sim. Conflito, então, né? Agora o conflito, então, tem a ver com a situação. Que situação? Peraí. Conflito? É, Eu coloquei que o conflito gera para ti que um casal de idosos começa a debater sobre a tecnologia esperando o ônibus. isso. Esse é o conflito. Essa cena, o casal de idosos que começa a conversar sobre tecnologia, esperando o ônibus, essa é a cena que desencadeia todo o pensamento do narrador, tudo que ele está vendo e depois que ele consegue concluir, tá? Então, é uma crônica bem simplesinha. Todos nós fazemos esse tipo de análise todos os dias. Se a gente, agora, por exemplo, você pode começar um texto um dia, eu estava na minha casa, começou a aula, eu estava fazendo isso, aquilo, estava respondendo isso e isso, a professora falou isso, a professora falou aquilo, todos nós pensamos sobre isso, e tal coisa, eu pude refletir. É uma crônica, é um pensamento que você fez a partir da história que você narrou. Clímax. Aqui alguns disseram que estavam tanto quanto assim, um pouquinho difícil de encontrar ali no texto, porque não perceberam talvez um ponto alto, com emoção, mas ele tem um clímax. E qual Senhor, eu é? coloquei quando o assunto descoberto é sobre tecnologia. Não, é um pouquinho Eu coloquei, um pouquinho depois, Vicenzo. É, eu sempre, coloquei, a clímax é sempre um pouco antes da história mostrar como é que ela termina. eu coloquei que é o fato da tecnologia estar afetando a vida pessoal das pessoas. Acho que não é Não, isso. vocês precisam responder com o acontecimento narrado, descrito no texto, e não com uma A TV interpretação. do velho, que ele Oi, ficou... Vicenzo, oi? É da TV do velho. Isso. O clímax é Ah, quando o cara tá falando sobre como ele conheceu a televisão e ele é interrompido pelo quê? pelo ônibus. Pela chegada do ônibus, e a gente daí não tem, aquela nossa expectativa, ela fica um pouquinho frustrada, porque a gente só consegue saber que para ele foi uma emoção muito grande, mas se ele ia contar mais alguma coisa, o ônibus interrompeu essa narrativa. Então, é o momento em que o senhor fala sobre a descoberta da TV e quando é interrompido pela chegada do ônibus. Então eu posso colocar que é quando o senhor vai relatar sobre sua experiência com a TV, mas é interrompido pela chegada pelo ônibus. Do ônibus. Isso, é isso mesmo. Eu resumi um pouco, senhor. Eu coloquei quando o Uhum. senhor descobriu a TV e chegou o ônibus atrapalhando.
Interrompendo a conversa, né? Interrompendo a narrativa. Isso, aí sim. Aí você... Olha, mas Oi. isso nada eu te mandei ainda. Quê? Não era pra ter te mandado ainda, né? Isso tudo não era pra ter te mandado ainda, né? Era Não, pra eu pode pelo menos- mandar depois que a gente terminar, aham. Quem já mandou alguma coisa também e depois só quiser adicionar o que arrumou, fica à vontade. Lição que é pretendida pelo autor, o que ele quer que a gente passe a pensar, que é o que ele descreve no final do texto, no desfecho, que é o quê? A tecnologia ajuda muito nas nossas vidas, mas temos que dividir o nosso tempo. Ótimo, Eu, perfeito. eu coloquei que a tecnologia, ela é boa, né? Ajuda muito, é muito boa, mas a partir do momento que tu não usa ela com sabedoria, ela parte a ser uma coisa ruim. Tipo, se tu não usa a tecnologia com sabedoria, ela parte a ser uma coisa que não vai te fazer bem. Com certeza, com certeza. Aliás, eu acho que para muitas situações da vida, essa reflexão é assim, né? Quando a gente não sabe, Verdade. quando a gente não sabe conversar, não sabe falar, não sabe usar. Enfim. Vamos lá, então, para a parte do exercício 2 e 3, que tinha que ver com o videozinho, que é o final da revisão dos conteúdos do primeiro semestre. Aqui, no exercício número 2, a gente tinha que colocar a palavra mesmo, anexo e incluso nesse texto, nessa ordem, fazendo a concordância nominal correta. Para essas 3 palavras, a concordância nominal diz o seguinte: elas sempre vão concordar em gênero, ou seja, masculino e feminino, e em número, ou seja, plural ou singular, com a palavra a qual elas estão se referindo. Então, por exemplo, elas, e agora eu tenho que pôr o mesmo. Já que eu estou me referindo a elas, eu tenho que concordar no feminino e no plural. Então, elas... Mesmas. Isso, elas mesmas. Para quem está digitando, pode só colocar a resposta. Para quem está escrevendo no caderno, também pode só colocar a resposta, tá? Para quem está com a tela do Eclass, para quem está no Word, enfim. Quem copiou e colou e quer apagar o espacinho e colocar de outra cor, fica à vontade. Então, elas mesmas providenciaram os atestados que enviaram, ou seja, ó, esses atestados que enviaram o quê? Anexos. Anexos, porque é atestados, né? Eles é que Eu foram. coloquei em anexo, Sora. Então, mas não era para você botar o em, era para você concordar anexo com atestado. Então, que enviaram anexos ou anexados às procurações, como instrumentos inclusos para os fins colimados, quer dizer, pretendidos, tá bom? Então, tá bom. No 3, a gente falou sobre a palavra meia e a palavra meio. Meio é quando está significando um estado de mais ou menos, de estado da pessoa, estado emocional, é advérbio, então ele não varia, não vai para o plural, não vai para o feminino. Mas meia pode ser um adjetivo, pode significar metade de alguma coisa, e aí, ou, né, aquele nosso objeto de calçar. Então, aí sim vai ser meia terminado com A. Vamos lá. A garota parece Meio. meio, significa mais ou menos, né? O que o Vitinzo tá fazendo com esse lápis na tela? Bom, meio confusa. Isso. Vitinzo parece meio maluco. Ali, ele fez 3 linhas na testa de tanto apertar o lápis. Bom, e para terminar, comemos Meia pizza. meia pizza durante o rodízio com as amigas. Quer dizer, você comeu muito. Metade de uma inteira. Olha, se alguém esperou até o final, né, da revisão para fazer a atividade de recuperação, aqui terminam os nossos conteúdos que você vai ver lá na prova de recuperação e os principais conteúdos que você vai acabar vendo também no futuro, tá? Vou dar um stop aqui. A gente vai voltar a usar o Telegram. Vocês também podem voltar para fazer as publicações. E agora é o momento de fazer perguntas, se vocês tiverem.
contar um caos da vida, um desabafo, pra gente. Eu tenho uma dúvida, assim. Pode falar. Eu sempre me confundo o conflito com o clímax. Como é que eu posso fazer para sempre diferenciar um do outro? Pensa assim, ó. Conflito é o início da história. É por causa do conflito que uma história se desenvolve. É porque alguém viu uma situação, um problema, uma coisa interessante, que ele vai narrar aquela história, que ele vai contar aquilo. Já o clímax é a tensão, é o final, é como aquela história vai. Será que o mocinho vai beijar a mocinha? Será que eles vão se casar? Será que não? Então, o conflito é aquele pedaço que eu chego na história, que eu quero logo descobrir como aquilo acabou. Às vezes você vai ter um desfecho feliz, às vezes não, às vezes ele vai ser interrompido, como foi o nosso caso de hoje, e você vai ficar querendo saber mais e não vai conseguir. Tá, entendi. Então, o conflito é o É o que problema causador do texto. Tá. Clímax é o ponto alto do texto, é o ponto ápice. Tá. Quando, tipo, tu quer saber mais sobre aquilo. Só que nem Quando sempre tu vai tem. descobrir como é que termina. Quando o leitor está muito, preciso terminar, eu preciso entender, eu preciso saber para onde que foi essa história. E daí, às vezes, não dá certo. Tipo, Isso. agora. Desfecho é sempre lá pro último parágrafo. Pode ser 2 últimos parágrafos, mas é sempre ali. E o clímax é sempre um pouco antes, porque, logicamente, é o ponto onde você precisa descobrir o que aconteceu, quais foram as decisões do personagem, o que aconteceu pro personagem e assim por diante. Ok. Ok? Então tá bom. Ok. Mais alguém? Agora fui. Vamos, vou desconectar tudo vocês. Beijo. Bah. Tchau, Léo. Boa Adeus. tarde. Bom trabalho. Boa tarde, bom trabalho aí. Valeu. Obrigado por tudo.